Boa noite, estamos começando mais um ciclo de entrevista com os pré-candidatos a prefeito da cidade de Araras. Estamos ao vivo pelo Facebook, pelo Instagram e também pelo YouTube. Você poderá também acompanhar todas as notícias dessa entrevista no Notícias de Araras e também no Notícia 360. Quero ressaltar que essas entrevistas foram feitas através de sorteio. Nós tivemos a semana passada, começamos na quarta-feira, com a candidata Roberta do PT. Está lá, se você quiser ver, está no nosso site. Depois nós tivemos a candidata Regina Corroquel, na quinta-feira, e na sexta-feira o candidato Felipe Belotto. E pela ordem do sorteio, hoje temos a presença aqui do candidato Irineu Marreto, candidato pelo PSD. O número dele é o 55. Dizer para você que nosso esquema de entrevista está dividido em 3 blocos. O primeiro bloco, o candidato vai expor uma pergunta que nós fizemos para todos os candidatos iguais. Depois desse primeiro bloco, chamaremos o intervalo, voltaremos com as perguntas da bancada. Eu e o Dr. Maurício Marangoni selecionamos várias perguntas que iremos questionar aqui o candidato. Depois desse segundo bloco, por fim, o último bloco, onde o internauta, você que está nos acompanhando, poderá fazer a sua pergunta diretamente ao candidato Irineu Marreto, que está aqui. Mande a sua pergunta, compartilhe essa live. Se você puder também compartilhar o link nos grupos de WhatsApp, porque esse momento é muito importante. Estamos praticamente há 2 semanas de decidir o futuro da cidade de Araras. E você precisa conhecer o eleitor. E nós preparamos para você todas essas entrevistas para que você saiba as propostas, as ideias do candidato. Vale lembrar que a pergunta que você for fazer, não aceitaremos pergunta de cunho pessoal, e sim das propostas, dos ideais e da bandeira que o candidato leva, né? As perguntas têm que ser diretamente sobre o plano de governo e as ideias que o candidato tem para a cidade. Nenhuma pergunta iremos passar para frente que seja de cunho pessoal. Quero aqui agradecer o João Crespim pela confiança, Beto Ribeiro também, e eu quero já cumprimentar o meu amigo de bancada, Dr. Maurício Marangoni. Boa noite, Dr. Maurício. Boa noite, Júnior Sentinela. Boa noite, João Crespim. Boa noite, Irineu Norival Marreto, nosso penúltimo candidato dos 5 que disputam a cadeira do Executivo em Araras. Boa noite àqueles que nos acompanham, a Duda aqui presente, assessora de marketing do candidato. É uma satisfação estar podendo participar dessa bancada para ouvir as propostas do Marreto. Vamos já passar para o candidato Irineu Marreto. Nós fizemos uma pergunta, como eu havia dito, para todos os candidatos, né? Ele já tem essa pergunta e já veio com a resposta. Então eu já quero cumprimentá-lo. Boa noite, candidato Irineu Marreto. Boa noite, Júnior Sentinela. Boa noite, doutor Maurício. Boa noite, Crespim, que está aí na... Bom, enfim, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Estamos à disposição. Vamos lá, candidato Marreto, conte um pouco da sua trajetória. Por que você quer ser candidato a prefeito de Araras e quais suas principais bandeiras? Fique à vontade. Bem, eu comecei na política em 1976, portanto, há 47 para 48 anos atrás aí. Nessa época, o mandato foi de 6 anos e aprendi muito com o Dr. Pedro Butafava, Dr. Orlando Franzini, que vi ele sábado, está lá firme, muito lúcido, com mais de 90 anos. Dr. Fábio Facchini, já falecido, Virgílio Bozon. Foi uma época de aprendizado, porque eu era o único jovem no meio, era o mais jovem no meio de pessoas tão ilustres do município. E por esse período eu fui 6 anos vereador e depois eu fui
comprei uma empresa em São Paulo, fui para São Paulo. São Paulo era uma empresa de alumínio, uma laminação de alumínio pequena. E 6 anos depois eu volto com essa empresa para Araras. Foi a primeira empresa no Distrito Industrial 3, que hoje leva o nome do meu pai, Distrito Industrial Jacob Marreto. E hoje lá o distrito está com muitas indústrias e gerando bastante emprego para o município de Araras. E eu volto na política em 90, acho que foi 96, quando o Barli Colombini foi eleito prefeito, fui eleito vereador novamente, depois mais 2 mandatos com o prefeito Luiz Carlos Meneghetti, mais um mandato com o Dr. Brambila, prefeito. Então passei por vários prefeitos e dentre os prefeitos, cada um deles tem a sua peculiaridade. No caso aqui eu vou enumerar algumas. Lá do prefeito Luiz Carlos Meneghetti, que nós ajudamos muito na Câmara Municipal, foi a criação do FAD, onde a prefeitura aportava uma quantidade de dinheiro e os alunos então estudavam, faziam faculdade, isso antes do FIES, tá? Tô falando coisa bem antes aí. E foi criado o SAMU nessa época, primeiro SAMU do Brasil em Araras. Foi feito assistência do plano familiar, onde as mães com problemas financeiros, ou separada, ou desquitada, ou com problema até de cárcere do marido, bom, enfim, problemas a sociedade a gente encontra de tudo quanto é lado, forma e jeito. Mas mais de 900 mulheres recebiam um valor mensal para poder cuidar das crianças. E a obrigação dela era levar o boletim da escola todo mês na assistência social, e não podia as crianças ter falta na classe, na aula, para poder receber aquele provento. E isso ajudou muito, e muitas pessoas que necessitavam em Araras. Até porque nessa época Araras estava... veio muita gente para Araras de outros estados. E com o corte da colheita da cana-de-açúcar, já partindo para a mecanização, Araras acabou ficando com problema social, com falta de emprego, e todo esse problema social recaiu sobre a prefeitura, que teve a obrigação, e o prefeito teve a sensibilidade, junto com a Câmara daquela época, de apoiar todas essas famílias, que no momento você não olha muito o pai e a mãe, você olha a criança, você olha os pequenos. E tem que enxergar a população, não com os nervos ópticos só, tem que enxergar um pouquinho com o coração, para ver o que a pessoa sente. E andando na rua, o coração sente como estão aí as pessoas, e ainda tem graves problemas na cidade. E um pouco mais agravados hoje, com problema de droga, são famílias que precisam ser reconstruídas, não só tratar a pessoa, o filho, o parente que está com problema com problemas sérios aí, desvirtuando a família. Nós temos também que tratar a família, cuidar da família, cuidar do pai e da mãe, e dos irmãos, principalmente dos menores. Gente, a cidade de Araras é uma cidade média,
uma cidade média com os problemas de uma cidade grande. Depois eu participei também, gente, com o Dr. Brambila, no mandato, um excelente prefeito, trouxe para Araras, conseguiu trazer na época mais de 754 milhões de investimentos para o município de Araras. Sim, trouxe casas populares também, porque a cidade clamava por esse atributo social que o governo federal empenha, o governo estadual com a Casa Paulista, e o Dr. Brambila também fez a parte dele, cobriu todas as quadras escolares, bom, enfim. E eu vou falar um pouquinho aqui também do Zuntini, que eu fui prefeito com ele lá atrás, tá certo? A gente conseguiu fazer, dando apoio, quando eu falo a gente, porque junto com o prefeito, nós fizemos a primeira creche em Araras, e daí para cá, acho que a Mariângela Martini, a irmã do Zé Martini, né? Que leva o nome lá, a família Martini foi que deu lá o terreno, enfim, a primeira creche, eu participo da política desde a inauguração da primeira creche do município de Araras, e daí tantas outras que se passaram. Vou falar um pouquinho também do Varley Colombini. O Varley Colombini também teve uma visão de comprar num terreno, 75 alqueires de terra, junto ali atrás, ali onde é a Água Boa, e o Wagner Colombini era o presidente do SAEMA na época, e hoje, se nós temos aquela represa que o Varley Colombini comprou o terreno e o Meneghetti construiu, nós estávamos com falta de água na cidade de Araras. De tudo isso eu participei. E quero, gente, continuar agora participando com a minha experiência política, com a minha experiência administrativa, ajudar mais o município de Araras, ter o tempo integral dedicado ao município de Araras. Fiquei fora da política por 10 anos, mas nunca me abstive de estar fora dos problemas do município de Araras, sempre aconselhando as pessoas, os políticos que vinham pedir os conselhos. E quero ser prefeito de Araras, sim, tá certo? Porque eu enxergo a população com o coração, sempre enxerguei. Precisa trazer para a sociedade os desiguais pela sorte, os mais pobres, tá certo? Mais perto do convívio da sociedade decente, tá certo? E é por isso que eu quero ser prefeito. Quero dar 4 anos da minha vida para a população de Araras. Muito bem, candidato Marreto fez a sua explanação, como nós vimos, né? Já sabíamos da experiência que ele tem na política. Bom, vamos agora chamar aqui um rápido intervalo, 3 minutinhos apenas, não saia daí. Quero pedir para você compartilhar essa live com seus amigos e olha, já está chovendo perguntas aqui. Eu gostaria que você participasse, perguntasse para o candidato quais são suas propostas, tire as suas dúvidas. Aqueles que assistiram ao debate, que têm alguma dúvida a respeito, a hora é agora de nós questionarmos o candidato Marreto. Vamos para o intervalo, já voltaremos com o segundo bloco. Seja bem-vindo ao site Repórter Beto Ribeiro, o site mais acessado de Araras, com 500 mil visualizações mensais. Com mais de 90 mil seguidores no Facebook e 30 mil no Instagram, somos referência em jornalismo de verdade e confiança. Aqui, o compromisso é com a verdade,
informando a população com responsabilidade e imparcialidade. Em Araras, até a mídia tradicional se mantém atualizada com as notícias do repórter Beto Ribeiro. Acompanhe o que é relevante, fique bem informado e compartilhe essa credibilidade com quem você conhece. Consone Assistência Familiar. Com paixão, acolhemos e prestamos serviços funerários com qualidade, respeito e atenção. Sabemos que este é um momento difícil e estamos aqui para oferecer o suporte que você merece. Somos referência em Araras e região, pela excelência em nosso atendimento e pelo cuidado contínuo com a qualidade de nossos serviços. Consone Assistência Familiar. Respeito, responsabilidade e atendimento digno e humano sempre. Excelência em cada detalhe, porque sua confiança é o nosso compromisso. Amigos e clientes, você que tem um imóvel e quer ter a garantia do recebimento do seu aluguel na data certa, traga no seu imóvel para que a gente possa trabalhar e tenha certeza e descanse que na data certa você vai ter a garantia do seu recebimento. E para você, inquilino, que quer facilidade na locação, venha para cá e conheça as nossas condições imperdíveis. Nosso endereço fica na rua Benedita Nogueira, 514, no centro. Olá amigos, eu sou o Murilo da Flávio Seguros. Estamos aqui desde 1987 na cidade, prestando serviço a todos vocês. Somos uma empresa familiar, temos uma tranquilidade na hora de você fazer o seguro e segurança na hora que você mais precisa. Trabalhamos com vários ramos de seguro: automóvel, residência, empresa, vida, bike, proteção familiar, viagem, enfim. Venha conosco aqui, terá o maior prazer em poder atendê-los e oferecer um produto de qualidade para vocês poderem ficar tranquilos. Entre em contato conosco, será um prazer. Nós ficamos aqui na rua Francisco Leite, 199, Centro, Araras. Fernando Batistella Design Floral, transformando momentos em memórias inesquecíveis. Oferecemos arranjos florais naturais, buquês personalizados para as noivas, móveis decorativos exclusivos. Entre em contato 19 9 98 85 17 23. Deixe suas celebrações ainda mais especiais com o toque artístico do Fernando Batistella Design Floral. Estamos de volta diretamente dos estúdios do Grupo Beto Ribeiro com a entrevista de hoje. O candidato Marreto está aqui, fez a sua explanação e agora vamos para as perguntas. Dr. Maurício Marangoni. Marreto, você falou brevemente aí sobre sua história, seu vínculo, sua participação em diversos governos, como também teve uma participação junto ao Profima no governo do Pedrinho Eliseu. Conta pra gente, o que foi essa história da Quiota? Isso aí foi um passa-moleque na cidade de Araras? Isso aí foi um projeto que deveria ter dado certo? O que foi isso aí? Bem, eu primeiro preciso dizer aqui como e da maneira como eu fui convidado para ser presidente do Profima. Um dia aparece o prefeito eleito na minha casa e me convida para ser o presidente do Profima. Isso já passado alguns meses da posse do atual prefeito. E que eu até reconheço que foi de uma maneira... eu senti que, por eu não ter trabalhado para ele, ter votado nele, foi um ponto de honra para mim e uma virtude dele vir me convidar para ser presidente do Profima. Ele disse da seriedade que precisava e a credibilidade que precisava ter na secretaria ou na agência de desenvolvimento um nome com essas características, e como eu já conhecia a política, para fazer parte, então, como presidente do Profima.
Então, eu me lembro que já na semana seguinte houve o lançamento da pedra fundamental da Quiota, no final ali da Wilson Finardi, com confluência com a Anhanguera, do lado direito. Bom, então eu entro no Profima sabendo que essa empresa viria para Araras, e teve lá um senhor que não falava português, só falava coreano, e 2 deles que falavam lá o português, certo? Bom, aí estou lá como presidente do Profima. E o que é o Profima, para que a população de Araras tenha conhecimento? O presidente, o secretário do Planejamento, o presidente da Agência de Desenvolvimento, ele faz lá os estudos e manda para o Profima para fazer a deliberação se pode trocar terreno com loteamento, uma empresa que quer expandir, precisa de uma terra a mais, a outra sede, e aquelas empresas também que receberam esse benefício, terras do governo municipal, e que não construíram no prazo dado de 2, às vezes até postergado por mais 5 anos, exatamente no caso que começou a pandemia, foi dilatado o prazo para que todas as empresas que tinham compromisso de construir no município, que fosse dilatado esse prazo. E uma delas foi a Quiota e várias outras. Acontece que no dia 20 não, um pouco antes, acho que por volta do dia 15 de setembro de 2022, portanto, estava aí há 8 meses, um senhor com nome, um senhor de Piracicaba, Fernando, queria 15 mil metros de terra, ali onde é o distrito, que foi dado o nome de Luiz Péricles Miquelin, e queria mais 15 mil metros ali de área, que eu neguei. E expliquei para esse Fernando, ele era o procurador da empresa Quiota no município de Araras. Isso eu vi, que ele era o procurador e falava em nome da Quiota. No entanto, eu descubro que essa Quiota era um engodo, tá? Porque quando não foi dado os 15 mil metros particular para ele, e olha, e o Profima, gente, não é só o presidente, hein? O Profima tem mais 6 membros que definem se pode ser dado ou se não pode ser dado. O presidente do Profima diz assim, olha, isso está errado por esse motivo, tá certo? Eu não vou conceder. O que vocês acham? Como vocês votam? Que o presidente do Profima também tem que votar junto com as outras pessoas, tem que dar maioria, tá certo? E aí eu chamo o prefeito, descubro algumas coisas que a empresa ia para que era uma fantasia, e marco uma reunião então no dia 10 de janeiro de 2023, onde estava lá o seu Fernando, e o seu Fernando batia na mesa e dizia assim, dê um prazo para construir a empresa, dê um prazo de 6 meses para começar a construir. Sabe tudo o que eles queriam naquele momento? Que eu desse um prazo de 6 meses e eles falarem assim, vou embora de Araras porque não tenho condição de construir em 6 meses, e todo o ônus ia cair sobre as minhas costas. Mas, inteligentemente, chamei o prefeito, fiz um ofício para o prefeito, pedindo a minha exoneração do cargo do Profima, e
disse ao prefeito, não sei o acordo que o senhor tem com essa empresa ou com esse Fernando, tá certo? Mas eu não compactuo com o que está acontecendo. E estou pedindo agora minha exoneração. Até porque, gente, o cargo de presidente do Profima não recebe um centavo. É voluntário. Tá certo? É um cargo voluntário, é um cargo de respeito no município de Araras, mas é um cargo voluntário. E quem ocupa está sob a responsabilidade penal da lei de responsabilidade que que impera sobre todo órgão público. Tá? Então, no dia 10 de janeiro, eu peço a demissão. E daí para frente? Depois a gente começa a ver que tudo que eu tinha estava repleto de razão. Candidato Marreto, nós vivemos um caos gigante na segurança pública aqui na cidade de Araras. Viaturas da guarda sem combustível para rodar, as condições das viaturas em estado precário. Nós tivemos um aumento drástico no roubo e furtos de veículos aqui na nossa cidade. Até o ano passado tivemos imagens aí dos comércios à mão armada e a cidade ficou realmente empolvorosa. Até o repórter Beto Ribeiro, que faz toda a cobertura dos assaltos e roubos aqui, faz muito bem por sinal, falou pra gente o aumento muito grande do caos que aconteceu na segurança pública. Depois o prefeito Pedrinho Eliseu instalou a muralha digital, a tão sonhada muralha digital que todos nós cidadãos queríamos que as muralhas fossem instaladas. Há pouco tempo no debate o senhor se expressou de uma maneira que não ficou muito clara a respeito de não pagar mais a empresa que instalou essas câmeras de segurança. Essa é uma dúvida, até tem algumas perguntas que ficariam para eles, mas eu tinha essa pergunta e essa dúvida. O senhor, como prefeito, não vai pagar essa empresa e vai retirar todas essas câmeras da cidade? Ou melhor, formulando, o senhor é contra ou a favor da muralha digital, objetivamente, né? Olha, talvez não, com certeza. Aproveitaram a fala minha, fizeram um fake. Esse fake vem da Tailândia, o número de telefone vem lá da Tailândia, porque, olha, a expressão que eu disse foi assim, eles aproveitaram um pedacinho lá, onde eu estava dizendo que eu não pagaria a empresa da muralha digital, certo? Não é bem assim, gente. Olha como que é a muralha digital, tá certo? Não sou contra a muralha digital, nunca fui contra a muralha digital. Eu sou contra o valor que está se pagando, que é R$780 mil mensal. Nós estamos falando em quase 10 milhões de reais anual. Por ano. Estamos falando em 40 milhões de reais em 4 anos. O que em um minuto lá no debate não dá para explicar direito. Hoje tenho tempo e fica à vontade, candidato. Tá certo? A muralha digital, quando foi feita a licitação, aparece só uma empresa. Quando aparece só uma empresa, gente, a empresa cobra o valor que ela quer. Tá? Vou rever os contratos, o contrato para conseguir baixar esse preço, porque é o dinheiro da educação que está indo para pagar a muralha digital. E olha, gente, nós podemos fazer isso com dinheiro próprio, que com o valor que está sendo pago, R$780 mil mensal, dá para a prefeitura fazer isso com o próprio dinheiro. O que eu vou rever são os contratos. Outra coisa, gente, São José dos Campos tem a rede ótica, que tem aqui a Oi, Vivo. Eles prestam um serviço para o município cobra, e eles têm que entregar gratuitamente as câmaras que estão nos postes onde a prefeitura usa
da rede deles para o benefício da cidade. Tem mais, gente, tem mais. O governo do estado de São Paulo está implantando a Muralha Paulista, que vai junto com a muralha de Araras, vai trazer mais benefícios. E isso pode ser feito, gente, com um programa do município de Araras, tá certo? E junto estar a muralha, a muralha de Araras foi dividida em 4 módulos. A primeira foi a instalação de câmara. Gente, para vocês entenderem, foi instalação de câmara, estudo do local e instalação de câmara. Até agora foi feito somente isso daí, tá? Depois tem o segundo módulo, o terceiro módulo e o quarto módulo, que o último seria a interlocução com todas as câmaras particulares do município. Gente, não sou contra, eu sou contra os valores que está sendo pago, porque, gente, 40 milhões de reais é muito dinheiro, e nós temos que reavaliar, porque, olha, só veio uma empresa na licitação, e quando vem só uma empresa, o preço vai lá para cima. Vou rever o contrato da Muralha Digital. Não sou contra a Muralha Digital, mas vou rever sim o contrato. O candidato, falando a questão da revisão rapidamente, os outros candidatos querem fazer uma auditoria nos contratos e nas contas do município. É uma pretensão do Marreto, se prefeito for? Bem, eu acho que é obrigação de qualquer prefeito eleito revisar o que acontece no mandato anterior. Nós sabemos, exemplo, que a prefeitura deve hoje, em 30 de abril de 2024 agora, a prefeitura tem uma dívida de 264 milhões de reais. Eu acredito que até dia 31 de dezembro essa dívida suba para mais 80 milhões de reais. Nós estamos falando em 340 milhões de reais, gente. E precisa ser feito, sim, uma auditoria em todos os contratos, da forma como foram feitos, o que estão atingindo. Bom, enfim, nós temos que colocar a prefeitura economicamente, a gestão financeiramente em dia. Muito bem. Gostaria de pedir para você que está nos assistindo para compartilhar essa live, fazer a sua pergunta. Nós estamos no momento das questões da bancada. Depois dos comerciais, nós vamos voltar e a pergunta é sua. Você manda a sua pergunta que nós vamos fazer diretamente aqui para o candidato Marreto. Eu já vou fazer a minha pergunta. Candidato, nós sabemos que você tem o apoio explícito do ex-prefeito, o Dr. Brambila, né? Que não pôde, foi impedido aí de se disputar as eleições. Caso o senhor ganhe a eleição, se torne prefeito do município, qual será o papel do Dr. Brambila no seu governo? Bem, eu queria deixar aqui de público para que toda a cidade tenha conhecimento que trabalhei com o Dr. Brambila, eu presidente da Câmara, o Brambila prefeito. Portanto, o prefeito com o presidente da Câmara tem conversas quase que diárias sobre as coisas do município. Sei da capacidade do Dr. Brambila. Na época do Meneghetti, ele era vice-prefeito e a gestão da saúde ficou na mão dele e ele não tinha hora para trabalhar. 5 horas da manhã ele estava com o grupo de saúde e a cada 4 meses estávamos inaugurando um PSF, que naquela época funcionava, e funcionava muito bem, porque era os PSFs que cuidava da saúde ambulatorial da população de Araras. E tê-lo como trabalhando comigo, ele vai cuidar da parte da saúde, ele vai trabalhar com a parte da saúde
do município de Araras. Ele vai ser o meu braço direito na saúde. E com certeza ele saberá muito bem fazê-lo. E gostaria aqui também de dizer que a esposa, Dona Elaine, é minha vice. Uma mulher dócil, uma mulher vereadora na Câmara Municipal, combativa, e ela não pôde estar aqui hoje presente por motivo de saúde, mas com certeza ela está nos assistindo, aplaudindo, e nós somos todos do mesmo partido, somos do PSD, somos chapa limpa. O PSD, nós temos o vice-governador do estado de São Paulo, Felício Ramute, que está vendo o vídeo que está circulando aí pela cidade, deixando as portas do Palácio Bandeirantes abertas para a cidade de Araras. Candidato, eu quero te fazer uma pergunta, fazendo um link com a sua explanação inicial. O senhor disse trabalhou junto à política com o coração, falou da questão do atributo social de casas próprias, quando você trabalhou com o então prefeito Brambila, com aqueles programas do governo federal do PT de então. Eu te pergunto, como é que vai ser o seu projeto com relação a habitações ou prédios, casas ou terrenos populares, e como você vai lidar com a problemática de abastecimento de água de qualidade e o esgoto que praticamente está zerado em Araras? Bem, são praticamente 3 perguntas em uma, doutor Marangoni. Mas é assim, olha, hoje não se pode ter nenhum loteamento em Araras. Tem loteamento que está devolvendo o dinheiro para o adquirente que comprou lote. Você tem um exemplo. Tem um loteamento ali do lado do Parque Ecológico que o proprietário está devolvendo o dinheiro. Por quê? Porque a Prefeitura de Araras não tem a licença de operação da CETESB. Portanto, não se pode jogar os dejetos na rede de esgoto. E não pode loteamento algum, novo loteamento, casa popular, todos são loteamentos primeiro, e sem a licença de operação da CETESB. Por que não tem a LO? Não tem a LO porque nós não temos a estação de tratamento de esgoto. E a estação de tratamento de esgoto, gente, custa 62 milhões de reais para poder terminá-la. E, povo de Araras, se não cuidarmos do esgoto da cidade para a construção civil, se parar a construção civil para a maior empresa do município de Araras, que é a construção civil, que dá emprego para muitas e muita gente. Candidato, nós sabemos também que Araras, há um tempo, foi se criando o distrito industrial, e as empresas que vieram para Araras, ou que, entre aspas, né, conseguiram uma área, ainda não construíram, não veio geração de emprego para o município. Nós enfrentamos uma baixa na arrecadação aqui do município, sendo que os gastos têm aumentado pela inflação, é claro, pós-Covid. No seu plano de governo, candidato Marreto, qual é a expectativa que aquela pessoa que está desempregada, procurando talvez um emprego melhor para se ganhar mais, um emprego de qualidade, você já tem alguma empresa em vista? Você tem alguma ideia? Já tem contato com alguém que queira se instalar em Araras? Porque ficou um vácuo essa quiota, era uma expectativa tão grande, as pessoas se frustraram, né, com tudo isso que está acontecendo no município. Qual é hoje a sua principal bandeira para geração de emprego? O que você irá fazer para resolver essa situação do emprego de Araras? É mais um assunto complicado, que se não pode haver loteamento, você não consegue fazer um novo distrito em Araras, porque o novo distrito também é um loteamento. Primeiro temos que fazer com o Ministério Público, tá certo? Um termo de ajustamento de conduta para que possamos, pelo menos, iniciar a nova estação de tratamento de esgoto, seja pública ou seja
com parceria privada, ou seja, privatizando o esgoto do município, mas nós temos que fazer como primeira obra do município. Mas, candidato, só te cortando, a empresa não pode fazer o próprio tratamento de esgoto dela sem depender desse imbróglio que está a cidade? Não, porque toda empresa, se for num distrito novo, o distrito precisa de licença de operação. A licença de operação. Isso. E sem a licença de operação não consegue. Mas nós temos maneira, tá? No Brasil todo tem feira industrial internacional dentro do município, e a prefeitura precisa ir lá colocar stand e levar as empresas de Araras para mostrar para a população. Nessas feiras passa mais de 1 milhão, 2 milhões de pessoas, que são pessoas que vêm de fora do país, pessoas de dentro do país, e nós temos que mostrar, nós temos que vender os produtos de Araras. Isso é uma forma de gerar mais emprego também para o município. Outra coisa, nós temos o Desenvolve São Paulo e o Investe São Paulo. O meu secretário, o presidente da Agência de Desenvolvimento, vai ter que estar 2 dias em São Paulo, no Investe São Paulo, no Desenvolve São Paulo, tomando café, esperando a indústria que vem de fora para oferecer e mostrar que Araras, nós temos tudo que uma indústria precisa. Nós temos a FATEC, nós temos a ETEC, nós temos o Investe, a Univeste, a Universidade de São Paulo, que nós temos que treinar os nossos jovens para estar apto para trabalhar numa empresa que venha de fora e até desenvolver mais as empresas que estão dentro de Araras. Olha um exemplo ao senhor, Sr. Tenelo. O senhor começou uma empresa lá com 4 funcionários, hoje o senhor tem uma empresa lá, estimo lá, com 140 funcionários. Nós temos que valorizar o empreendedor ararense, que vai gerar emprego. Ele começa pequeno e cresce. É difícil uma empresa grande vir para o município, mas temos que aguardar, nós temos que acertar, nós temos que valorizar o empreendedor ararense. Marreto, nós sabemos que a máquina pública em Araras ela está inchada, são quase 4 mil servidores, são cerca de 150 cargos em comissão, sabemos que tem muita gente que está em lugar errado, e isso acaba engripando o funcionamento da máquina. Qual que é seu projeto para o servidor público para sanear, para deixar uma máquina eficiente, enxugar o gasto com o pessoal e a questão de nomeação de secretários e cargos comissionados? Bem, cargos comissionados, aí entra também os secretários. Eu vou trabalhar com aproximadamente entre 40 a 50 pessoas comissionadas, entre secretários, que são 22, e mais os diretores de secretaria. E os demais, tá certo? Não vou utilizar, eu vou convidar o funcionário público de carreira para que ele assuma a função numa valorização do funcionário público. Ele precisa ser valorizado. Tá aqui um exemplo, a cidade de Leme. Tá certo? Tem 30 comissionados. Os demais são todos cargos de carreira, que são mais eficientes e são eficientes como pessoas, porque conhecem aquilo que está trabalhando, conhecem aquilo que está fazendo. E eu vou precisar de pessoas eficientes para trabalhar comigo. Além de que, doutor Maurício, vou criar em cada secretaria controladoria para extirpar de vez tudo o que acontece de errado dentro de uma administração com 4 mil funcionários, que tendo uma só controladoria não consegue estar presente em todas as secretarias. É uma promessa e vou fazê-lo não com funcionário comissionado, vou fazê-lo com funcionário de carreira, funcionário público de carreira. Candidato Marreto, seu slogan é reconstrução. E você acabou de dizer há tempo atrás que você nunca deixou de saber dos problemas da cidade. A minha pergunta, a pergunta do eleitor é:
O que aconteceu com Araras para se meter numa dívida tão grande como essa, na sua experiência como gestor? É difícil falar de alguém que acabou deixando a prefeitura dessa forma. Mas vem uma dívida lá de 25 milhões de reais, da época, acho que do Dr. Brambila para o Júnior Franco. O Júnior Franco, com a pandemia, deixou essa dívida com 55, mais 55 para 264, 300 milhões de reais, é um absurdo. E é empréstimo, gente. É empréstimo. Tá certo? Tudo empréstimo mais os juros que acaba deixando esse aumento de dívida para o município. Está aí um exemplo, olha. Um exemplo. Os 60 milhões recentemente agora, que o prefeito manda um projeto para a Câmara para emprestar dinheiro do Finisa. Para fazer o quê? Obras em praças públicas. Fez também a Avenida da Fábio Prado, né, nota 10, perfeito. Mas, e o restante? Esses 60 milhões devia ter ido para a estação de tratamento de esgoto, terminar a estação de tratamento de esgoto, para Araras voltar a crescer, tá certo? Outra coisa, esses 60 milhões de reais, 30 milhões, também podia ir para a prefeitura, fazer uma prefeitura nova. Hoje a prefeitura paga um valor altíssimo de aluguel por mês. É cheio de puxadinhos que paga-se a partir ou mais de 430 mil reais mensal de aluguel. Isso daí precisa acabar, gente. Quando a gente fala em reconstruir o município, é realmente fazer gestão. E senhor Júnior Sentinella, doutor Marangoni, povo de Araras, não sou candidato a prefeito para reeleição. Sou candidato a prefeito, quero ser prefeito, fazer a gestão do município de Araras, colocar o município de Araras de volta para ser protagonista na região, como a gente era. Sim. Leme vinha para Araras, o pessoal vinha fazer medicina em Araras, vinha em supermercados em Araras, tá certo? De repente, Leme está com mais indústrias, com bastante emprego, gente de Araras trabalhando na cidade de Leme, tá certo? E nós aqui, que sempre fomos protagonistas, estamos aquém de cidades vizinhas de Cordeirópolis, por exemplo, que é uma cidade menor, mas não falta remédio nos postos médicos, tem médico à vontade lá para tratar, para tratar as pessoas, emprego. Gente, Araras realmente precisa de um gestor que vá reconstruir a economia do município. Eu peço o teu voto, peço a tua confiança para me eleger prefeito de Araras, que vou conseguir arrumar o município de Araras. Rapidinho, Marreto. Essa pergunta tem que ser respondida bem rapidamente por causa do nosso tempo. 26 milhões de reais por ano paga-se dos ônibus para terceirizada fazer a TCA funcionar. O que você vai fazer com essa granada sem pino chamada TCA? Bem, a TCA tem jeito. E vou reconstruir a TCA. A TCA tem os ônibus amarelinhos que deixam uma lucratividade para o município em torno aí de 700 mil reais mensal, e que vai diluído no que a população paga, no uso da população do transporte coletivo no ônibus urbano. Gente, a TCA ela tem jeito, precisa ser reconstruída, precisa voltar a ter crédito, precisa não pagar, olha, 2 milhões e 200 mil reais que se paga de aluguel lá mensal. A empresa tem custo de combustível, acreditamos ser aí uns 600 mil reais. A empresa tem gasto com pneu, a empresa tem impostos com veículo automotor, mas se está conseguindo pagar esse valor para a empresa que aluga os ônibus para o município, com certeza vamos ter também
esse mesmo valor para comprar ônibus para o município de Araras. Nem se for leasing, com ônibus recém-parados de cidades maiores, que o custo é mais barato e eles têm interesse em vender esses ônibus. Só para finalizar o assunto TCA. Privatização está descartado se você for prefeito? Mantém-se autarquia ou cria-se secretaria? Eu prefiro reestruturar a TCA. Acredito e sei como fazê-lo. Muito bem. Muito bem, nós vamos então passar agora para mais um intervalo e depois nós voltaremos com o último bloco. E este último bloco é dedicado a você, eleitor, para fazer a sua pergunta, a sua questão, né? Você participar e interagir aqui com a gente. O candidato Marreto está aqui para responder todas as questões. É rapidinho, não saia daí, dá tempo ainda, faça a sua pergunta, compartilha essa live, comenta, curta, que a gente vai voltar para o último bloco em 2 minutos ou 3 minutos? 3 minutinhos. Até mais. Seja bem-vindo ao site Repórter Beto Ribeiro, o site mais acessado de Araras, com 500 mil visualizações mensais. Com mais de 90 mil seguidores no Facebook e 30 mil no Instagram, somos referência em jornalismo de verdade e confiança. Aqui, o compromisso é com a verdade, informando a população com responsabilidade e imparcialidade. Em Araras, até a mídia tradicional se mantém atualizada com as notícias do repórter Beto Ribeiro. Acompanhe o que é relevante, fique bem informado e compartilhe essa credibilidade com quem você conhece. Consone Assistência Familiar. Com paixão, acolhemos e prestamos serviços funerários com qualidade, respeito e atenção. Sabemos que este é um momento difícil e estamos aqui para oferecer o suporte que você merece. Somos referência em Araras e região, pela excelência em nosso atendimento e pelo cuidado contínuo com a qualidade de nossos serviços. Consone Assistência Familiar. Respeito, responsabilidade e atendimento digno e humano sempre. Excelência em cada detalhe, porque sua confiança é o nosso compromisso. Amigos e clientes, você que tem um imóvel e quer ter a garantia do recebimento do seu aluguel na data certa, traga no seu imóvel para que a gente possa trabalhar e tenha certeza e descanse que na data certa você vai ter a garantia do seu recebimento. E para você, inquilino, que quer facilidade na locação, venha para cá e conheça as nossas condições imperdíveis. Nosso endereço fica na rua Benedita Nogueira, 514 no centro. Olá amigos, eu sou o Murilo da Flávio Seguros. Estamos aqui desde 1987 na cidade, prestando serviço a todos vocês. Somos uma empresa familiar, temos uma tranquilidade na hora de você fazer o seguro e segurança na hora que você mais precisa. Trabalhamos com vários ramos de seguro: automóvel, residência, empresa, vida, bike, proteção familiar, viagem, enfim. Venha conosco aqui, terei o maior prazer em poder atendê-los e oferecer um produto de qualidade para vocês poderem ficar tranquilos. Entre em contato conosco, será um prazer. Nós ficamos aqui na rua Francisco Leite, 199, Centro, Araras. Fernando Batistella Design Floral, transformando momentos em memórias inesquecíveis. Oferecemos arranjos florais naturais, buquês personalizados para as noivas, móveis decorativos exclusivos. Entre em contato 19 9 98 85 17 23. Deixe suas celebrações ainda mais especiais com o toque artístico do Fernando Batistella Design Floral. Volta para o último bloco da nossa Sabatina 2024 com os candidatos a prefeito
da cidade de Araras. Estamos há 2 semanas de decidirmos o futuro da nossa cidade. Um novo gestor virá, não teremos reeleição, os candidatos, todos eles assumirão o que ganhar, assumirá a prefeitura pela primeira vez. Quais as expectativas, o que a cidade precisa? Você pode fazer a sua pergunta. Eu quero começar aqui então, dando a oportunidade para a doutora Glauci Abdala. Marreto tem a intenção de criar um centro de atendimento especializado para as crianças? Doutora Glauci, olha, nós temos problema sério com crianças em Araras, principalmente com o número do crescimento das crianças diagnosticadas com autismo. E com certeza esse é um problema que vamos ter que criá-lo sim, porque até por determinação judicial com certeza vai existir e nós temos que antecipar a isso. Nós tínhamos lá o Serem, que estava cuidando de crianças com autismo, mas o Serem passou a ser parte particular e hoje nós temos muitas crianças em Araras que precisam, que necessitam, muitas mães que precisam desse atendimento. Doutor Maurício. Além... Pois Bom, não, candidato. tudo bem, pois tudo não, bem. pode completar. Pode falar. Pode Não, tanto faz. Não, pode falar, doutor. Tem uma que nos acompanha, Brigitte do Vitrales, pergunta sobre a impugnação da pesquisa sua. Bem, não é pesquisa minha, não sou eu que mando fazer, é uma empresa que fez e a impugnação não é sobre os números estão corretos. A impugnação foi do sistema como ela foi feita, a metodologia que ela foi feita. Muito bem. Tá, os números estão corretos. O Eldo Silva pergunta sobre as câmeras, mas o Marreto já respondeu. Se ele é a favor ou contra, ele é a favor, já respondeu essa pergunta aí. Pode fazer a próxima, doutor Maurício. Essa é boa. Luiz Antônio Araújo perguntando se o candidato acha boa a parceria do município com a Mandic na área de saúde. Gente, eu tenho certeza, gente. Nós estamos vendo aí que quem fazia saúde em Araras era o Hospital São Luís. Agora o Hospital São Luís, eu acho que ele se adiantou, junto com o prefeito, se adiantou em passar para a Mandic. A Mandic, eu acho que ainda não está em condições para receber o pronto-socorro. Mas a Mandic, gente, ela vai ter um hospital ali de 800 leitos, está fazendo um pronto-socorro, um pronto-atendimento com leitos, com sala de espera. Tá? Vai ser muito bom a parceria com a Mandic. Porém, o que eu vejo é que foi muito apressado a mudança para a Mandic. E outra coisa, gente, para acontecer essa mudança, precisou o prefeito concordar, o Conselho da Saúde concordar e o hospital também concordar. Então lá tem uma ata que estão todos concordando em passar para a Mandic. Eu só entendo que foi precipitado a maneira como foi feito. Candidato, o Gusmin Edson pergunta o seguinte, ele até fala, se for verídico, por que o senhor não investiu no crescimento da empresa, mais empregos no município, e sim investir no exterior? Bem, gente, porque lá é uma fonte para mandar mercadoria daqui para fora do país. Exportação daqui para fora do país. E mais as indústrias de máquinas para alumínio também investindo daqui para fora do país, ajudando as empresas de Araras a faturar, a exportar mercadoria e máquinas para fora do país.
Tem uma pergunta do Carl Arthur Bolliger Vieira, aliás, um fraternal abraço a ele. O que o candidato tem em mente para enxugar os gastos e atender a todas as demandas sociais sem dinheiro no caixa? Bem, gente, nós temos que rever os contratos. Como o contrato dessa empresa da muralha digital. Não, mais uma vez eu repito, não sou contra a muralha digital. Isso é uma tecnologia que veio para ficar a nível de Brasil. O problema é os valores que estão sendo... Imagina uma empresa só. Imagina se só você vendesse arroz no Brasil. Ou carro automotor no Brasil. Como quiseram importar arroz. Isso. Então você vai ver o valor que vai... Tá certo? E nós vamos ter que fazer muita coisa com a mão de obra do município, tá certo? Exemplo, nós podemos até falar da zeladoria do município, tá? Que paga-se também um valor alto, que tem que ser revisto os contratos, quantidade de pessoas, e não só fazê-lo quando está o mato alto, quando está... quando está mato alto, nós temos que aumentar as pessoas. Aí sim, você pode contratar equipes de fora para ajudar no município. Mas nós temos que começar a enxugar tudo aonde o dinheiro escapa do município de Araras. Porque, olha, são 750 milhões de reais. Se conseguirmos enxugar 3%, estamos falando em 21 milhões de reais, em 80 milhões de reais em um mandato. Candidato Marreto, a Carla pergunta sobre a questão da falta de água, o que o candidato pretende fazer. Não seria hora de construir uma nova represa ou aumentar o que já tem? Bem, nós temos 3 bacias hidrográficas em Araras. Nós temos a da usina São João, temos a das Furnas, onde nós temos as represas nossas, e temos a outra bacia hidrográfica que é descendo, que pega a Fazenda Colorado, desce para a usina Palmeiras, Santa Escolástica, e a água sai lá no Ribeirão, não me lembro o nome agora do Ribeirão, mas é o Ribeirão que passa ali em Eliorute. Ali sim daria para se fazer uma represa. Mas uma represa, gente, demora 10 a 12 anos para conseguir o terreno, para fazer as escavações arqueológicas, que na administração do Varley Colombini demorou 3 anos para fazer a escavação arqueológica, para ver se não tem nenhum sítio arqueológico lá no local. Mas nós temos outro problema da água que fica mais fácil. E o que custa mais barato? 48% da água do município ela é perdida através dos canos antigos. Tá? O que fica mais barato? Fazer uma represa? O que fica mais barato? Consertar os vazamentos que existem nos canos podres? Eu penso que consertar os vazamentos nos canos podres e segurar aí uma quantidade. Quando nós estamos falando em 48% de água, nós estamos falando na produção que nós temos de água hoje com as represas que temos. Rogério Romanin, aliás, um abraço para o Rogério, colega advogado. Qual que é a posição do candidato com relação à Santa Casa? Ela permanecerá fechada para atendimentos gerais ou haverá compartilhamento também com a Mandic? Olha, eu não sei o contrato que a atual administração tem com a Santa Casa e tem com a Mandic. A Santa Casa, o pronto-socorro ali o pronto atendimento foi transferido para a Mandic. Mais uma vez, eu sou parceiro dos parceiros da saúde. A gente pelo menos eu tenho conhecimento de vários hospitais, Hospital das Clínicas, por exemplo, São Paulo, tá? Um excelente hospital, e nós temos que ser parceiro da Santa Casa, principalmente no recurso para que a Santa Casa continue fazendo os procedimentos de cirurgia. Gente,
Tem semana, tem dias da semana que a Santa Casa, a pessoa está lá internado para ser feita cirurgia. Amanhã de manhã, chega amanhã de manhã, é cancelado, porque a Santa Casa não tem insumos para fazer a cirurgia. Gente, isso daí não pode acontecer. Tá? A prefeitura tem que ser parceira da Santa Casa de Misericórdia de Araras. Candidato Marreto, nós tivemos várias cerimônias de abertura, de inauguração de reformas de algumas coisas aqui na cidade. Dentre elas, o Cine Santa Helena, aproveitando a pergunta do Paulo Roberto Volpe. Candidato Marreto, a respeito da reforma do antigo Santa Helena, paralisado, o senhor pretende ativar em seu mandato? Não é só essa obra paralisada. Nós temos todas as obras que esse prefeito começou paralisada. Tá? Por falta de gestão, gente. Por falta de gestão também. Agora, tudo isso vai sobrar dívida para o próximo prefeito pagar. Com certeza vou ser eu que está lá. Tá? Vou ter que pagar todas essas dívidas e é dinheiro do Finisa, que já foi usado mais da metade, ou pelo menos a metade. E todas as obras estão aí abertas. Vai ver aquela obra lá do Rio, lá da Marginal, descendo a Avenida Fábio Prado, tem uma obra de uma rotatória, tá com 2, 3 funcionários trabalhando lá, gente. Vocês acham que vai terminar isso até dezembro? Gente, vai sobrar tudo para o próximo governo. Se tiver dinheiro, se o contrato foi feito correto, eu vou terminar. Mas vai ter que ter uma auditoria em todas essas obras, em todos esses contratos. Os contratos que forem convenientes para a prefeitura, nós vamos continuar. Os contratos que eu achar, que a minha equipe achar que está aviltado, nós não vamos continuar. Marisete Carvalho, Marreto, fala um pouquinho se você fará concursos para novos servidores para suprir a mão de obra no serviço público municipal. Há necessidade de concursos? Bem, como eu disse aqui, se nós formos trabalhar com a zeladoria, precisamos fazer concurso. Tá? Professores, monitores, agentes da educação, está faltando mão de obra na educação. E sim, obrigatoriamente vamos ter que fazer concurso público. Candidato Marreto, nós temos uma máquina praticamente inchada, né? Se a gente falar do que a cidade deixou de arrecadar e ela continua sendo uma máquina pesada, a pergunta é, o senhor vai diminuir o número de secretaria, vai aumentar ou vai deixar do jeito que está? Olha, tem secretarias que poderiam unificá-las e tem secretaria que precisa dividir em duas. Tipo secretaria de administração. É humanamente impossível uma secretaria que tem pilhas e pilhas de documentos diários, com quase 4 mil funcionários tomando conta lá do RH, toda a compra, licitação do município, contratos, passar por uma secretaria desse tamanho com um só secretário. Isso tem que ser dividido. E secretarias menores têm que ser agrupadas. Tá, por exemplo? Olha, nós temos Secretaria Turismo e Esporte, que pode unificar, tá certo? Nós temos Cultura, tá certo? Que pode unir também com o turismo. Tá? Não tem necessidade de ser secretaria e ter estrutura de secretaria. Doutor Maurício. Eu tenho uma pergunta até um pouco longa, mas eu sei que você tem uma capacidade técnica para nos explicar. A desoneração da folha de pagamento foi criada em 2011, no governo da Dilma Rousseff, para incentivar a manutenção de empregos. A política foi aplicada inicialmente em alguns setores, como a tecnologia de informação, call center e outros. A desoneração da folha de pagamento sofreu reduções a partir de 2018. Devido à grande renúncia fiscal permanecendo desde então em algumas áreas de serviços e determinados produtos. Caso Marreto, prefeito, com a sua experiência de empresário, você vê com bons olhos
incentivos ou renúncias fiscais municipais que tentem atrair novos empreendimentos industriais, comerciais ou imobiliários para Araras, mesmo sabendo da situação orçamentária do município? Bem, doutor Marangoni, a cidade, o município de Araras, ele já dá bastante incentivo. E o incentivo é desconto no IPTU, isenção do IPTU, depende da quantidade de empregos que essa empresa ela vai trazer para o município. O mais importante para o município não é receber o IPTU das empresas. O mais importante para o município é o emprego que essa empresa vai gerar para o município. Porque a riqueza você distribui, o salário você distribui, vai para os comerciantes, vai para o empreendedor, tá certo? Vai para o profissional liberal, tá certo? E é dessa forma que, gastando com o comércio, esse dinheiro volta para o município, a parte que cabe ao município. Araras tem, todas as cidades incentivam. Se Araras não incentivar, a empresa vai para Leme, o empreendedor vai para outra cidade. Temos que continuar com essa política para os empreendedores, ou que venha de fora, ou aqueles que estão em Araras e que querem crescer. Candidato Marreto, nós temos ainda 8 minutos, dá tempo de fazer mais uma pergunta. Nós vimos aí que o atual prefeito Pedrinho Eliseu trouxe secretários de outra cidade, até de outro estado. Não sei se aqui em Araras ele não encontrou pessoas capacitadas para tocar algumas pastas importantes. Quero citar uma, que é a Secretaria da Fazenda, que julga eu ser uma das secretarias mais importantes do município. O senhor já tem alguém em mente? O senhor irá fazer e montar o seu secretariado com o pessoal de Araras, ou pretende também trazer pessoas de fora? Não, com gente de Araras. Araras tem muita gente. Araras tem muita gente competente. Ele gostaria até de dizer aqui, olha, eu já tenho 4 secretários que eu convidei para ser secretário. O general Beraldo, para comandar a Guarda Municipal de Araras, para ser o secretário de Segurança Pública. Convidei o Bruno Rosa, que hoje está em Piracicaba, para voltar e ser o secretário de Educação do município de Araras. Certo? Convidei também o engenheiro Celso Canassa para cuidar das obras do município de Araras. Já é muito experiente nessa área. E convidei também uma secretária, que já foi secretária da Fazenda no município de Araras, passou por 3 prefeitos e ela não disse se vem ou não. Tá com problema, não ela gostaria de vir, mas me parece que o marido está com algum problema e ela está pensando. Mas se vier, chama Marisete Baguim. Muito bem, nós estamos agora na reta final, candidato Marreto. Eu quero imensamente agradecer você por aceitar o convite, toda a sua assessoria. Um abraço para a Duda, que é uma pessoa que nós estimamos muito bem, da área também da imprensa, né, do marketing. Dr. Maurício Marangoni, mais uma vez obrigado por compor essa bancada, e esse debate, essa troca de ideia, essa sabatina foi realmente de alto nível. Eu vou dar aqui para o Dr. Maurício Marangoni o espaço para ele fazer as suas considerações finais, e depois você já pode passar para o candidato Marreto, que terá 4 minutos para você falar com o seu eleitor, explanar aí, pedir o seu voto, o seu apoio. Você vai ficar bem à vontade nessa reta final. Muito bem, Marreto, é um privilégio para mim, pessoalmente, estar podendo ouvir de você, ao vivo, as propostas para Araras. Você, como os outros candidatos, estão passando por essa sabatina, justamente para a gente poder elucidar ao nosso cidadão, ao nosso eleitor, quais são as intenções de cada um de vocês. E isso, para nós, é muito gratificante, poder participar desse momento histórico da política local. Eu agradeço também a Duda
nos assistindo aqui dentro do nosso estúdio, ao Crispim, ao meu parceiro de bancada, Júnior Sentinela, todos que nos acompanham, votem consciente e amanhã teremos mais uma sabatina, aliás, do último candidato a prefeito. E dia 2, o debate entre todos os 5. Muito obrigado pela oportunidade e boa noite a todos. Fique à vontade, candidato Marreto. Bem, população de Araras. Eu tenho 68 anos, sou há 44 anos casado, com a mesma esposa, certo? Que hoje é normal aí tá separado, dizer que tá casado há 2 meses, mas com a mesma esposa. Tenho uma família linda, minha esposa chama Áurea, tenho 2 filhos, o André e a Bruna, tenho 2 netos, a Helena e o Guilherme. E, gente, não sou aventureiro. Confia em mim. Sou gestor, há 47 anos administro a empresa aqui no Brasil, administro também, tenho uma sociedade fora do país, no qual sou sócio-diretor. Tenho e sei como administrar o município de Araras. E não quero administrar, gente, para fazer obras faraônicas, porque a cidade não tem dinheiro para isso. A cidade não consegue. Eu estou falando em economia, estou falando em gestão. A cidade não consegue fazer mágica. A história da cegonha, a história do Papai Noel, nem criança acredita mais. Tá? Nós estamos falando aqui, ali em números, de 300 milhões, alguém fala em 350 milhões de dívida. Gente, confia em mim. Eu quero colocar a cidade de volta nos trilhos para continuar sendo, ou voltar a ser, a cidade protagonista da região. Temos que ter orgulho de nossa cidade, brio de ser ararense. E conto com vocês, gente, no dia 6. Muito obrigado. Muito bem, estamos encerrando mais um programa, nosso ciclo de sabatina. Quero convidar você amanhã para nos assistir às 7 horas com o candidato Murilo Coghi, do União Brasil. O número dele é 44. Obrigado. Às 19? Eu falei 20. Falou 7. 7 horas okay, da noite, né? Muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite de descanso. Até amanhã, se Deus quiser.